Cara, a gente cumpriu o primeiro objetivo, que era classificar a semifinal. Acho que para nós é muito importante, não só por a classificação, sino porque a gente está classificado à Copa do Brasil do próximo ano. Muito importante essa vitória, essa classificação em casa. Aí na hora H você vai olhar assim, pô, verdade. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, um prazer estar aqui falando com vocês aqui. Eu fiquei enrolado ontem, domingão, alguns afazeres aqui, para ser bem sincero para vocês. Estava na casa do meu bom e maravilhoso Deus, tive que ir à igreja, por isso não consegui gravar o conteúdo para vocês na noite desse domingo, até porque também não teve nada de tão assim. O Vasco ganhou, fez a parte dele, um jogo bem mais ou menos ali, passamos ali um ou dois sustos na partida, o gol de pênalti ainda no primeiro tempo, A gente vai falar bastante dessa situação. O Vasco, que está na semifinal do Campeonato Carioca, enfrenta o nosso arquirrival, o Urubu, o Mulambo da Gávea, o Flamengo, como dizem aí, o Império do Mal, A gente enfrenta os nossos adversários históricos aí, de uma rivalidade mais que centenária, o Flamengo, nos próximos 2 sábados, pela semifinal do Carioca. O Fluminense vai pegar o Volta Redonda. Tudo isso se deu porque o Fluminense marcou 3 gols nesse último jogo, Levou 2, o saldo de gol deles ficou igual ao do Vasco, mas o número de gols marcados do Fluminense, eles ficaram ali uma posição acima, Sendo assim, o Vasco então enfrenta o Urubu nessa semifinal aí do Campeonato Carioca, Então é assim, A gente vai falar também, é claro, sobre o mercado da bola. O Lloyd Augusto vai pintar no Vasco? Não vai pintar? Fica na Turquia mesmo? Vou trazer para vocês informação sobre o Lloyd. Vou trazer para vocês também aí situação de Rodrigo Villagra, Eu falei para vocês ontem, parece que está batendo. Vou falar também sobre o Neiser Villarreal, representantes do Vasco já foram à Colômbia. A gente vai falar sobre Manuel Capasso. Tem jornalista afirmando, que o Carille falou que o Capasso não faz parte dos planos. A gente vai falar sobre essa situação. E pode pintar mais zagueiro ainda no Vasco. Olha que doideira, hein? Rapaziada, Jean Davi está na lista de jogadores aí negociáveis. Carlos Palácio é aguardado para chegar no Vasco para assinar contrato de empréstimo. Brian Palacios é aguardado para chegar para assinar contrato de empréstimo. Sérgio Palacios, zagueiro do Bragantino, ventilado no Vasco. A gente vai falar sobre essas situações aí do mercado da bola, também sobre as semifinais do Campeonato Carioca. Então vamos embora, que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, é isso aí, bom dia para todos vocês que nos acompanham. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu gostei, o seu joinha para nos ajudar. Compartilhe também o link, compartilhe aí o nosso vídeo para ajudar o nosso vídeo a alcançar mais vascaínos. Se inscreva também aqui no nosso canal para ajudar nosso canal a crescer, fazendo parte da família Vascaíno desde sempre. Também se torne membro aqui do nosso canal. Logo de cara, vamos começar falando aqui sobre o mercado da bola.
E daqui a pouco a gente fala então sobre o jogo de ontem, né? Todo mundo já está por dentro, né? O Vasco venceu, o gol de pênalti do Verratti, coisa e tal. A gente vai repercutir a situação da partida e as semifinais também do Campeonato Carioca. Então, logo de cara, antes da gente começar a falar do Carioca, vamos começar falando do mercado da bola, né? Ontem, domingão, o Alanya Clube, ao qual detém os direitos econômicos do Lloyd Augusto, entrou em campo pelo Campeonato Turco. Diante aí o lanterna da competição, e Lloyd não jogou. Chegou até a ser noticiado aqui no Brasil ontem pela manhã, nesse domingo pela manhã, de que Lloyd deve ser jogador do Vasco, né? De que o Vasco já enviou o contrato timbrado ali, a situação, a troca de documentações entre Vasco e o Alanya. Agora o Vasco aguarda a assinatura do Alanya, né? Liberando o Lloyd Augusto, ali sacramentando a venda do atleta para o Vasco então emitir as passagens para o jogador embarcar na Turquia sentido Rio de Janeiro City, né? Isso mesmo, a cidade aqui do Rio de Janeiro. Então vamos aguardar, aguardado então essa situação do Lloyd, pelo menos nessas próximas horas a gente tem um desfecho, né? Tem gente cravando, né? Vamos aguardar, ver se vai dar certo. Há quem diga que o Vasco estaria pagando aí 3 milhões de euros na contratação do Lloyd, 18 milhões de reais, mais metas contratuais ali, bônus, gatilhos estipulados no contrato. O Alanya queria ali 4 milhões e meio de euros, há quem diga que o Vasco deve pagar 3. Inicialmente o Vasco tentou um empréstimo dele com uma opção de compra, parece que os turcos não quiseram. Vamos aguardar para ver se realmente o Lloyd vai vir para o Vasco e qual será o molde de negociação. A janela se fecha no final dessa semana, né? Agora depende do Vasco e do Alanya. O jogador quer, né? Agora, os valores eu achei um pouco salgado, né? Você pagar aí quase 20 milhões de reais no Lloyd, já pagamos 21 no Nuno Moreira, um valor também considerável no Garré. A gente vai juntando aí, né? Daqui a pouco bate na casa de quase 50 milhões de reais só nessas 3 contratações, né? Álvaro está reclamando. Não estou reclamando. A questão o Vasco vai parcelar, está dentro do orçamento. Eu fico preocupado só com isso, né? E assim, torcer para esses caras jogarem, performarem em altíssimo nível, viu? Tô louco para ver o Benjamin Garré já nas semifinais do Carioca. Estamos precisando do Benjamin Garré para dar um novo ar nesse ataque do Vasco. Para ter algo novo, para sair dessa mesmice, desse marasmo, né, meus amigos? Então, valores altos, é claro, se fossem jogadores craques, seriam aí 5 vezes mais. Mas é um valor ainda que surpreende. Para quem estava até poucos dias aí dizendo que não tinha dinheiro e coisa e tal, são valores, de certa forma, surpreendentes. Agora, se tratando de Rodrigo Villagra, justamente valores, né? Parece que as altas cifras envolvidas podem impedir o avanço de qualquer situação envolvendo o volante do River Plate. Gente, algo que eu falei para vocês aqui na madrugada de ontem, né? Eu usei a lógica, eu falei, olha, o valor é alto, o cara já tem ainda mais de 2 anos de contrato no River Plate, é titular, tem qualidade. Já falei para vocês, a não ser que o Vasco já esteja encaminhando aí uma venda do Juan Esforza, do Matheus Carvalho, já para fazer já uma parada já combinada, já vende daqui, já compra dali, já resolve, né? Então vamos aguardar. Mas no primeiro momento, né, os valores estariam aí sendo um empecilho para o Vasco avançar nessa situação do Rodrigo Villagra. Outra situação, Neiser Villarreal. O Vasco enviou 2 representantes nesse domingo para a Colômbia, diretamente lá para ter um tete-a-tete com um garoto de 19 anos, que é jogador, atleta do Milionários da Colômbia. O Vasco aí muito otimista,
para sacramentar essa negociação aí e acertar de uma vez por todas com o menino Neiser Villarreal. Neiser Villarreal, que artilheiro do Sul-Americano, muito promissor, né? O Vasco, se der certo, vai fazer uma baita de uma aquisição. Vai fazer uma baita de uma aquisição. Há rumores de que o valor que o Vasco deve pagar para o rapaz em salário, né, mensal, deve gerar na casa de 120 mil reais, né, para um rapaz de 19 anos, seu primeiro grande clube, aí, o milionário, aí agora vai vir para um gigante que é o Vasco. Eu acho que tem tudo para ser bom para todo mundo. Bom para o menino, para visibilidade, para jogar no Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana também, né? Bom para o Vasco, a gente precisa de repertório no ataque para a gente ter características diferentes. O menino é goleador, né? E bom para o Milionários, se sacramentar essa venda, vai pegar um dinheirinho aí. Então o Vasco enviou 2 representantes para a Colômbia para acertar essa contratação. Vamos ficar aguardando e esfregando as mãos. Eu particularmente estou muito otimista, porque assim, o menino é goleador. Ele é goleador. Ainda não é aquele carcaço, aquela unanimidade do futebol mundial, porque está começando com 19 anos. Mas todo grande jogador tem um começo de carreira. E por que não o começo dele aí aparecer para o cenário mundial de maneira diferenciada? Por que não ser com a nossa camisa do Vasco da Gama? Tomara que seja, tomara que dê certo. Vamos aguardar, esfregar as mãos, esperarmos ansiosamente aí um retorno positivo diretamente lá da Colômbia. Agora, se tratando de Jean Davi, ele está naquela lista de jogadores negociáveis, tá, gente? Jean Davi pode ser comercializado ou emprestado ou até mesmo vendido para algum outro clube aí, de acordo se pintar proposta. Não só Jean Davi, mas o Carlos Eduardo, o De Luca, né? Entre outros jogadores, o Riquelme, né? Tem alguns jogadores aí nesse radar. E o treinador Fábio Carille teria afirmado, né? Porque não falou para mim, segundo aí o Wellington Campos, o Joel Silva, perdão, a turma lá do Mário Coelho, coisa e tal, estão afirmando, né, que o Fábio Carille falou que o Capasso não faz parte dos planos do Vasco para essa temporada. O Capasso treinando em separado, peço perdão, que eu tá com minha rinite hoje, tá demais. O Capasso treinando em separado do elenco. Eu tô com dó do rapaz. Ele foi campeão paraguaio, ele cometeu um erro apenas com a camisa do Vasco. Tá passando por esse crivo aí, por essa humilhação. Sabe, parece que o Capasso ele é um cara que não sabe jogar bola, que caiu de paraquedas no Vasco. O engraçado que o senhor Léo Pelé, né, tem gente que fica dodói quando a gente fala, deixa o cara, já saiu, beleza, mas a gente tem que falar. O senhor Léo Pelé entregou, não foi uma paçoca, não. O senhor Léo Pelé entregou um caminhão de paçocas aí por toda a sua morada aqui no Rio de Janeiro com a camisa do Vasco. E ficavam dando chance para ele até umas horas. O Maicon teve vários deslizes também e deram muita chance, apesar que eu também gostava lá da raça do Maicon. Medel também teve a sua parcela de culpa. Muita gente passando o pano. Léo Jardim já falhou 1, 2, 3 vezes com a camisa do Vasco. Tem muita gente que falha. Verratti já perdeu o gol debaixo da trave. Coutinho tá aí, daqui a pouco faz um ano, não tá jogando nem 30% da bola que a gente esperava que ele jogasse com a camisa do Vasco. E ninguém dessa turma recebe essa cobrança pesada que nem o Capasso está recebendo dentro do Vasco. Ele foi para o Olímpia, um dos maiores times do futebol paraguaio, foi campeão, titular, fazendo gol, destaque. E agora não tem valor nenhum. Aí o Vasco trazendo zagueiro, pode trazer mais zagueiro.
e ele não tem valor nenhum. Desculpa, gente, mas o que eu vi até agora, da bola que o Lucas Oliveira jogou, o Oliveira que veio do Cruzeiro, pouco que eu vi do Lucas Oliveira jogando, e o que eu vi do Capasso jogando, eu não vi assim desqualidade. Muito pelo contrário. Fiquei com vontade de ver o Capasso nessa zaga aí, né? Ou ao lado do Lucas Freitas, ou ao lado do Maurício Lemos. Até mesmo talvez ali junto com o João Vitor. Fiquei com vontade de ver. E por que não estão dando chance para ele? Aí tem que vender de qualquer jeito, sabe? Então assim, eu particularmente fiquei chateado. Fiquei chateado com essa situação, sabe? Porque assim, se deixa ele jogar 2, 3, 4 jogos do Campeonato Carioca e ele joga mal, inseguro, errando saída de bola, recuando bola pro goleiro toda hora com medo, entregando a paçoca toda hora, aí beleza, show. Igual o Serginho jogou aí, todo mundo viu, vai lá, boa sorte, vida que segue. Agora, da forma qual foi, eu acho covardia com o jogador. Viu, seu Pedrinho? Você foi jogador, Pedrinho. Isso é covardia com o jogador. Viu, Fábio Carilli? Você está sendo covardia com o jogador. Porque aí eu acho estranho, porque aí agora o Vasco começa a buscar jogadores e a gastar dinheiro, e gastar dinheiro, e gastar dinheiro. Dinheiro que até 15 dias atrás não tinha. Não estou reclamando das contratações, tá, gente? Só para pontuar. É porque eu acho um pouco estranho. Você não tem dinheiro, passa 15 dias, o dinheiro aparece, começa a contratar bastante. E aí um cara não merece nem ficar no banco. Não ganha nenhuma oportunidade na equipe. Ficou no mínimo estranho, tá? Tá no mínimo estranho. Agora, o Pedrinho tá arrumando um jeito desse menino ficar chateado. E se ele pega o exemplo do Lloyd Augusto, por exemplo, ele fica chateado, vai treinar de qualquer jeito, chega lá, dá um trotezinho mais ou menos na beira do campo, puxa um ferro na academia ali, né, meio maroto, faz ali um fundamentozinho, devagarinho, sem pressa, olhando para os passarinhos, olhando para as formigas, sei lá, dá o horário dele, pega a mochilinha, óculos escuro, o carro e vai para casa. Estão arrumando um jeito desse rapaz cumprir o contrato dele, sem vontade de cumprir, e daqui a pouco sai de graça do Vasco. Aí eu pergunto, quem que está ganhando com isso? O Vasco ganha com isso? Aí eu pergunto, esse monte de jogador chegando, todos eles são altíssimo nível? São aí todos 2, 3 vezes melhores do que o Capasso? Só fica essa reflexão. Gente, agora se tratando aí, falar com vocês aqui, falamos do Capasso, do Vilagra, do Lloyd, do Villarreal, né? Vamos falar de um outro zagueiro, né? Aí começaram a ventilar o nome do zagueiro Sérgio Palacios. É um menino de 20 anos, que estava no Once Caldas da Venezuela, e está agora no Red Bull Bragantino, não vem sendo aproveitado por lá. O Vasco teria ali sondado a situação do jogador. Marcelo Santana foi claro que o Vasco não está negociando com nenhum zagueiro nesse momento, mas não descarta de que nessa última semana o Vasco pode, de repente, se pintar uma oportunidade de mercado, acertar com mais algum zagueiro. Aí eu pergunto para vocês, é do interesse de quem ficar falando o tempo todo que o Capasso não faz parte dos planos do Vasco e do nada ficarem colocando o nome de um rapaz de 20 anos encostado no Red Bull Bragantino que quase ninguém ouviu falar? É do interesse de quem? Vocês entendem o que eu estou falando? Não sei. Não, na verdade, nunca nem vi assim um jogo inteiro do menino Sérgio Palacios. Mas eu acho estranho. Eu acho no mínimo, muito estranha essa situação. Tá? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre Bryan Palacios. Foi noticiado na última sexta e sábado, né, que o Vasco chegou a um acordo com o Galo Mineiro e com o jogador. Né? O jogador chegaria no Vasco para assinar por empréstimo. Vamos aguardar também as próximas horas aí o desfecho dessa situação, se realmente chega aqui no Rio para assinar com o Vasco e jogar até o fim da temporada com um contrato com vínculo, né, de empréstimo. Agora eu quero falar com vocês então, já falamos bastante coisa do mercado da bola,
Vamos falar um pouquinho aqui da questão do jogo, né? Do jogo entre Vasco da Gama e Botafogo. Cara, a gente cumplió el primer objetivo, que era clasificar a semifinal. Acho que para nós es muy importante, no solo por la clasificación, sino porque a gente está clasificado a la Copa de Brasil el próximo año. Este club tiene que jugar siempre, todos los años tiene que jugar todas las competiciones. Entonces acho que el primer paso era ese. Ahora a gente acho que va a pegar Flamengo, tem muita sede de revancha, va a ser un juego difícil, mas a gente acredita que está melhorando, que puede mejorar. Hoy le ganamos a un gran equipo y todos juntos, con la torcida y nós, acho que estamos preparados para todo lo que va a vir. Muito importante essa vitória, essa classificação em casa. Primeira vitória nossa no Clássico. Acho que a equipe vem no crescimento, vem se desenvolvendo bem, aos poucos entendendo o que o professor vem pedindo. Acho que a entrega, a dedicação, a competitividade hoje da equipe foi excelente, então foi um dos pontos principais para vencermos o jogo. Glórias a Deus, porque sem ele nós não conseguiríamos nada e vamos por mais. Isso aqui é Vasco e nós vamos buscar o nosso objetivo dentro da competição. Pegou? Pegou? Aí na hora H você vai olhar assim, pô, verdade. Jogo que aconteceu em São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30 de ontem, domingão, para 17.329 pessoas presentes em São Januário, um ótimo público, né? Gostei bastante do público presente, um calor extracomunal na capital do Rio de Janeiro. E o Vasco veio a campo aí com o Léo Jardim, PH, João Vitor e Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê, Zucarello, Felipe Coutinho, Ryan e Verrete. Essa foi a equipe titular do Vasco, tá? Vamos aqui primeiro falar das estatísticas, né? 47% de posse de bola para o Vasco, 43% de posse de bola para o Vasco, 57% para o Botafogo, 15 faltas para o Vasco, 15 do Botafogo, 2 impedimentos do Vasco, 6 do Botafogo, 10 finalizações para cada lado, 6 delas do Vasco foram no gol e 3 do Botafogo foram no gol. 4 escanteios para cada lado, 4 cartões para o Vasco, amarelo, e 2 para o Botafogo e nenhum cartão vermelho na partida de ontem. Os amarelados no jogo do Vasco foram o João Vitor, o zagueiro, não estava pendurado, não comprometeu a semifinal contra o Urubu, tá, gente? O Coutinho também levou amarelo, o Payet e o Paulinho Paula. O Paulinho Paula estava pendurado e está fora pelo menos do primeiro jogo, né, da semifinal aí do Campeonato Carioca. O Tietê teve ali uma situação na perna direita, deixou o São Januário mancando ali e com a perna toda enfaixada, aparentemente parece que um pouco parcialmente imobilizada a perna do Tietê. Vamos torcer para que tenha sido apenas uma pancada, algo assim, né? Uma questão assim, muscular mesmo. Torcer para que não seja mesmo lesão, né? Vamos torcer para essa situação aí, né? Se tratando do jogo, o Botafogo começou com uma posse de bola, buscando o jogo, né? Mas uma posse de bola ali mais neutra, troca de passes, mas sem realmente espetar o ataque. E o Vasco, logo nas 2 chances que teve no início, conseguiu ali fazer um ataque um pouco mais incisivo, né? Após
Boa jogada do Paulo Henrique do lado direito, que cortou para dentro ao colocar bola na área. Bateu a bola no braço do Cuiabano. Pênalti bem marcado para o Vasco. Pablo Verratti foi para a cobrança e converteu 1-0 Vasco na colina histórica. Verratti, que chega a 6 gols no Campeonato Carioca, é o artilheiro isolado. Abaixo de Verratti, outros artilheiros com 5 e com 4 gols marcados, que é o caso de Germancano, que tem 5 gols. Do Zé Vitor, ex-Vasco, que também está brigando pela artilharia, mas nesse momento o Verratti segue isolado como artilheiro do Campeonato Carioca. Ainda no primeiro tempo teve um lance ali do Botafogo, um bate-rebate, quase que o Botafogo faz o gol. O Léo Jardim faz uma boa defesa a queima-roupa, a bola quase que passa por trás dele ainda, ele pega. Depois uma cabeçada após uma cobrança de escanteio do Botafogo, nas mãos do goleiro Léo Jardim, e ficou basicamente nisso. Veio a segunda etapa, Vasco teve suas substituições, né? Saiu aí o Tietê, como eu falei para vocês, que sentiu, né, para a entrada do Jair. Saiu o Coutinho para entrar o Payet, o Zucarello para entrar o Paulinho, e o Ryan saiu para a entrada do Puma Rodrigues, tá, gente? Então essas foram as substituições do Vasco. No segundo tempo, o Vasco teve pelo menos 3 chances de liquidar, de matar a partida, e perdeu, né? Escolha errada no último passe, finalização ali errada também, né? O time, né? Deixa que eu deixo aquele negócio dentro da área. O Vasco teve pelo menos 3 chances na segunda etapa de matar a partida. O Botafogo, em 2 momentos ali, chegou a dar aquele sustinho, um chute que passou perto ali, numa bola na frente da área, que foi finalizada ao lado da trave do Léo Jardim. Umas puxadas rápidas do Botafogo, mas basicamente não saiu disso, né? Terminou aí 1-0. O que aconteceu? O Fluminense venceu o Bangu por 3-2 em um jogo eletrizante no Maracanã, e o Vasco botou mais torcedor em São Januário do que o Fluminense no Maracanã, tá? O Nova Iguaçu venceu o Madureira por 2-1 com direito à expulsão. E o Vasco, né, como eu já mencionei, venceu aí o Botafogo. Com esses resultados, então, o nosso gigante está classificado para a semifinal do Carioca e enfrenta aí o Flamengo, tá, nos próximos 2 sábados. Haverá uma reunião no decorrer dessa semana com as 4 equipes envolvidas para poder ver certinho o horário do jogo, tudo, a questão de arbitragem, critérios e coisa e tal, para ser tudo conversado ali. Então o Vasco joga no dia 1º de março e no dia 8 de março, são os 2 jogos de ida e volta contra o nosso arquirrival, valendo vaga na final do Campeonato Carioca. Do outro lado da chave ficaram Volta Redonda e Fluminense. Os jogos serão em 2 domingos, no dia 2 de março e 9 de março aí. Então Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda. Esse aí é o mata-mata, é o chaveamento do nosso Campeonato Carioca para a grande final, as semifinais no caso, valendo vaga, né, para a final do Carioca. Torcei para o Benjamin Garré estrear, né, nessas semifinais. Não sei como é que o Nuno Moreira tá em relação a já poder jogar ou não. Tomara que esteja apto em todos os aspectos, né, de burocracia, físico, tudo, que a gente vai precisar. Né? Do outro lado tem um arquirrival, e não gosto nem de ficar falando aqui, vocês sabem da qualidade deles. Passearam anteontem 5-0 no Maricá, no Maracanã. E o Verratti está com sentimento de vingança, né? O Verratti está com sentimento ali de vingança, né? Sentimento de buscar realmente a voltar a dar alegria para o torcedor do Vasco, fazer frente ao nosso arquirrival, vencendo novamente o Flamengo, né? Na minha humilde opinião, tá, gente? Na minha humilde opinião, com todo o respeito à Volta Redonda e Fluminense, com todo o respeito, tá? Apesar de todos os apesares, o Vasco não tá essa bola toda, coisa e tal, eu acho que o campeão do Campeonato Carioca sai de Vasco da Gama e Flamengo, tá? Minha opinião. Quem avançar desse lado da chave, eu acho que tem grande chance de ser campeão. É claro, o jogo é jogado, do outro lado tem um time também, é 11 contra 11, toda aquela coisa.
Mas eu acho que essa vitória do Vasco, nem que for de 1-0, né, vai dar confiança. A gente tem um artilheiro da competição, parece que a nossa zaga está se encaixando, né, o Paulo Henrique está em alta, no nosso lateral, o Nino Zucarello está aos poucos adquirindo confiança, e a hora, né, gente, a hora do Payet e do Coutinho mostrarem ao que vieram para o Vasco, o que vieram fazer no Vasco é agora. A hora do Payet jogar futebol, arte, drible, gol de fora da área, caneta, chapéu, sofrer pênalti, catimba, aquela coisa, é agora. A hora do Coutinho dar um tapa na frente, dar um elástico, dar uma pedalada, cortar para um lado, bater, rabiscar, é agora. É agora. É semifinal de campeonato contra o nosso maior rival. Tá entalado aqui, ó. Então, agora é a hora de ser chamada a responsabilidade. Esse é o momento. Se o Coutinho queria um jogo grande para jogar motivado com a camisa do Vasco, ele já teve aí 2 semifinais da Copa do Brasil no ano passado contra o Galo Mineiro, fez um gol lá, depois não foi tão bem aqui. Ele vai ter agora 2 semifinais do Campeonato Carioca contra o nosso maior rival, o Flamengo. É um campeonato à parte. E o Payet também. Chegou a hora desses 2 jogadores mostrarem ao que vieram e assumirem o protagonismo com a camisa do Vasco. É o que todo torcedor do Vasco espera. Chegou a hora do Verratti continuar sendo o artilheiro e balançar as redes, nem que for de bico, de bunda, sabe como é? De barriga. Não importa. Tem que fazer gol. Chegou a hora do Léo Jardim fechar nossa meta, da nossa zaga não bater cabeça, dos laterais jogarem bem com a bola no pé e voltarem para marcar, dos volantes não dar espaço para ninguém e sair jogando rápido. A hora é agora, contra o nosso maior rival. Fizemos 15 minutos bem feitos contra o Fluminense, depois jogamos mal. Fizemos 15 minutos no segundo tempo bem feito contra o Flamengo, depois tomamos o segundo gol, morreu o jogo. E fizemos aí alguns lampejos contra o Botafogo. Então, a hora de assumir o protagonismo é agora. O Urubu vem embalado de goleada, melhor campanha, não sei o que lá, não sei o que, toda aquela coisa. Um time muito qualificado. E se o Vasco souber usar, souber dosar esse desejo de vingança, vamos dizer assim, dentro de campo, de ganhar, essa sede de vingar ali, de voltar a vencer do nosso rival, dá para usar essa boa campanha a favor do Vasco. A boa campanha do Urubu, o Vasco pode usar a favor do Vasco, dando corda para eles, deixando eles acharem que está tudo certo. E chegar na hora o Vasco surpreender com uma marcação firme no meio campo, com uma ligação rápida, com 2, 3 toques já chegar no ataque e com finalizações fulminantes, de dentro ou de fora da área. A hora é agora. Vamos aguardar. Essa semana vai ser um barril de pólvora no Vasco. Aí, última semana de janela, muita coisa acontecendo. Jogador que pode chegar, jogador que pode sair, nome de jogador que aparece, que vai, que vem. E mais essa questão da preparação para o jogo contra o nosso arquirrival. O Vasco está invicto no Campeonato Carioca há muito tempo. São 15 jogos, 12 vitórias e 3 empates. Isso mesmo. Acho que tem muito tempo que não perde em São Januário pelo Carioca. Tá? Então vamos ficar ligados nisso aí. A hora é agora. Alô, alô, acorda jogador. É isso aí, gente. Estou ficando por aqui. Um casaca no coração de cada um de vocês e estamos juntos, tá? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!